Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mais uma vez, boa tarde. Nós estamos hoje celebrando o último dia do ano. Ainda não é a solenidade da Mãe de Deus, que as vésperas serão hoje à noite e amanhã mesmo será o dia. Essa missa é a missa da oitava, é a missa do dia 31. Amanhã será a Mãe de Deus. E nós estamos vendo aqui nessa liturgia muito rica hoje, exatamente isso aqui. Olha o que o Evangelho vem nos dizer aqui. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, ou então, graça sobre graça. O nome dessa missa aqui, que se costuma dizer na paróquia, é missa da hora de quê? Da graça. Olha como a liturgia tem a ver. Aqui está dizendo, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. E diz mais ainda aqui, por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Moisés deu a lei, só que a lei, nós percebemos, quem conhece, a gente sabe, o Antigo Testamento, o homem não conseguia cumprir a lei, como ainda hoje não consegue sem esse auxílio. Por isso, o hebreu, o judeu, ficava fazendo cada vez mais mandamentos, cada vez mais coisas, para colocar ali
para tentar cumprir a lei, mas não conseguia. Porque João vem explicar aqui, a graça de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através do menino. Por quê? Porque a palavra feito carne, a palavra, o verbo de Deus se faz carne na humanidade, e por isso agora sim, ele, a palavra do Pai, no meio dos homens, nos capacita, nos dá a graça de cumprir a lei na sua misericórdia, porque sozinho ninguém consegue, e nós vemos isso na nossa vida. Por isso que essa palavra, vocês perceberam aqui, ela foi incensada, não foi incensada agora há pouco? Não é só um ritual, a palavra é o próprio Cristo, o Evangelho é Cristo, por isso é incensado. Por isso o padre, quando chegou, quem percebeu viu, eu incensei o altar, não foi? Por quê? Porque o altar é Cristo, o sacrifício é aqui. Por isso daqui a pouco, vocês vão perceber no ofertório, vão ser incensadas as oferendas que vão ser apresentadas. Daqui a pouco o próprio padre vai ser incensado. Por quê? Porque é ministro de Cristo, age na pessoa de Cristo. E daqui a pouco o povo, vocês, cada um de nós, vai ser também incensado, porque Cristo está no seu povo, está na sua Assembleia Santa. Exatamente o que é incensado na missa é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei foi dada a Moisés, mas nós precisamos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos terminando um ano, vamos começar outro daqui a pouco. Daqui a pouco também vai ter a hora que nós vamos colocar no nosso coração. Quem quiser pode anotar, mas pode colocar só no coração. Os propósitos, nossos propósitos, talvez coisa que a gente peça, que não saiba nem se vai precisar, se é aquilo mesmo ou não. Mas como a palavra diz assim, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto, eu na fé peço. Embora nós não tenhamos a consciência plena do que é que eu preciso. Deus sabe tudo. Mas vamos ter os propósitos. E essa lei, eu preciso fazer com que ela esteja a meu favor. Como é que eu faço que a lei esteja a meu favor? Ela está sempre a meu favor. Mas o homem, a mulher pode, pelas suas escolhas, veja bem, pelas minhas escolhas, na minha liberdade, posso fazer com que a lei possa muitas vezes se voltar contra mim mesmo. Então é preciso sempre estar na graça, porque a lei, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi feita, não passará um traço, nem um jota da lei, até que tudo se cumpra. Então nós precisamos fazer com que essa lei esteja a nosso favor. Como? Sendo obedientes a ela. Né? Então esse é o mistério que ele quer dizer. E como é que eu sou obediente, se eu sou fraco, pecador, limitado? Na graça e na verdade de Jesus Cristo. Se eu fiz uma má escolha, que pode acontecer durante esse ano agora, eu posso até fazer aqui um propósito. Como nesse ano que terminou agora, que está terminando, talvez muitas escolhas nossas não foram tão boas. E nós sentimos até na pele, porque a consequência vem logo depois. Como vem consequência de ato bom, tem também consequência de coisas que não foram boas. Mas o que é que eu devo fazer com as minhas escolhas que não foram boas? Eu não devo desesperar, eu não devo desistir, porque senão vai gerar uma coisa, revolta, rebeldia, desconfiança, falta de paz no coração, ou então amargura no coração. Eu devo colocar entre a minha má escolha eu devo colocar exatamente a cruz de Cristo. É aqui que eu devo colocar as escolhas más. Por isso tem a misericórdia. Mesmo diante do que eu escolhi errado, na minha liberdade, coisas que me escravizaram, coisas que não me fizeram bem ou bem aos outros, eu devo sempre colocar entre mim e a minha má escolha, eu nunca devo deixar, ela venceu, eu escolhi errado e a minha vida agora vai ser assim, está determinado. Não, entre mim e a minha escolha que foi feita errada, eu coloco essa cruz. Por quê? Porque ele paga na carne dele as más escolhas do homem. Eu arrependido, contrito, humilhado, eu digo, eu escolhi errado, eu fiz errado, e eu coloco nessa cruz, e ele na força deste altar, porque cruz é altar, é o que acontece daqui a pouco, ele paga na carne dele, que é a mesma carne do menino, carne pura, carne santa, carne imaculada, dada na cruz por nós, ele paga as escolhas dos homens erradas, e aí eu sou livre, e aí eu consigo cumprir a lei, que é a lei da misericórdia. Então esse é o propósito para esse ano. Sim, eu posso ter errado esse ano que passou agora, acertei muito também, e quero acertar esse ano de 2025. Mas pode ser que haja erros, pode ser que haja escolhas erradas. Então essa é a sabedoria. A partir de agora, eu devo colocar entre a minha escolha, que pode ser errada, e o meu eu não devo ficar com ela como fosse o meu peso ali, está errado, seja no matrimônio, seja na vida financeira, seja na vida, sei lá, de vocação. A pessoa se condenar e achar que não tem mais jeito, não. Pela
cruz de Cristo, na força da cruz, ele venceu tudo que nos escraviza, tudo que nos oprime. Por isso diz aqui, a lei foi dada por Moisés, e ela vale até o final dos tempos. Mas a graça e a verdade são dadas por quem? Por Jesus Cristo. Então é isso que devemos buscar. Essa é a nossa fé, é a nossa escolha. Vamos pedir então por isso. Tantas coisas você pode hoje dizer assim, mas eu preciso melhorar nisso aqui. Alguém precisa melhorar na sua vocação? Alguém vai entrar esse ano pensando, e a minha vida de estado de vida, como é que vai ser feita? Até agora não se definiu? Eu vou casar? Eu não vou casar? Eu vou me consagrar a Deus? Eu vou ser padre? Ou então aquele que está há muito tempo aí, né, na vida já, talvez, numa vida de solteiro? Veja, isso é um ponto, mas não é, entenda o que eu quero dizer. A felicidade não está bem aí. Tudo isso é um instrumento para chegar à felicidade, muito cuidado. O estado de vida, seja matrimônio, seja até o sacerdócio, seja a vida religiosa, seja aquele que ainda não casou porque não apareceu a pessoa, isso não é ainda a felicidade. É um meio para chegar a ela, não é o fim. Deu para entender? Então é isso que eu devo colocar. A minha felicidade verdadeira é estar na graça e na verdade de Cristo. Estou falando do estado de vida, mas eu falo também da vida financeira. Quantas pessoas pedem e devem pedir mesmo, durante o ano todo, pela sua vida financeira? Aqui nas intenções aparece muito, nas missas de cura, Senhor, a minha vida financeira, me ajude. Mas é interessante perceber uma coisa, a vida financeira é um sintoma. A vida financeira minha, como ela está, é um sintoma de como está a vida espiritual. A raiz de tudo é espiritual, é reconciliação. Eu preciso me reconciliar com esse Deus Todo-Poderoso. Isso é a vida toda, porque assim eu vou me reconciliar. Seja a vida também afetiva, seja o fato, muita gente diz, mas eu não consigo terminar nada que eu começo tudo, mas deixo tudo pela metade. É preciso suplicar também a Ele essa graça, porque vai ter coisa que eu vou começar e não vou terminar, porque realmente eu vou a coisa de força maior. Como por exemplo, nós no final da nossa vida. Vamos terminar a nossa vida e vai ter muita coisa, muito projeto que não vai conseguir. Seja na velhice, seja quem é chamado às vezes antes. Vai ter coisa que eu vou ter que entregar a nosso Senhor mesmo, eu não consigo só. Mas eu tentei, eu dei o melhor de mim. Isso é o mais importante. Buscar. Muita gente diz assim, eu fico, como é que diz o nome? Procrastinando. Quem é que sabe o que é essa palavra? Procrastinar. É quando eu deixo para depois o que eu posso fazer hoje. Não é assim? Então veja, é um ditado que diz, muito antigo, não se deve deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Tem coisa que tem que ser feita hoje. Que pode ser feita hoje, eu tenho que fazer hoje. Tem coisa não, que pode esperar, eu faço amanhã. Mas o importante é isso, é não procrastinar, inclusive com a graça de Deus. Então, é esses pedidos que temos que fazer, colocar a nossa família, colocar a nossa história. Muito cuidado também, eu vou colocar aqui também, para já irem pensando e rezando com Deus, o que é que pode ajudar, e o padre é o primeiro a ser ajudado. Qual é a fome da nossa alma? É interessante saber isso. Veja, a minha cabeça tem uma fome, a minha mente tem uma fome, a mente de todo homem e toda mulher, ela tem fome. Mas ela precisa ser alimentada da coisa certa, porque senão fica confusa. O que é que vai alimentar? Atenção, o que é que alimenta a mente do homem e da mulher? Isso aqui, ó, a palavra. O que vai alimentar a minha mente é a palavra de Deus. A santa palavra alimenta a minha mente. Eu preciso ser alimentado com isso aqui. Claro, com outras coisas também, a mente precisa de sabedoria humana, de bons pensamentos. Mas se eu não alimentar com a palavra, ela vai querer falsas filosofias, ela vai querer tantas coisas que afastam de Deus, ela vai querer negar a Deus, porque a mente humana tem a inteligência natural, a intuição. É preciso, a fome da mente humana precisa ser alimentada com a palavra. Então meu propósito desse ano já é isso, eu preciso alimentar com a santa palavra. E a fome da minha alma, qual é a fome da minha alma? Eu tenho que aprender também o que é que eu vou dar para ela, porque veja, corpo e alma estão interligados, não são diferentes. A gente fala assim, corpo, alma e espírito, mas é só pedagógica a separação. Mas não tem separação de corpo, alma e espírito, é uma só coisa, juntos ali. Então, se eu não alimentar a minha alma e o meu espírito com a coisa certa, ela vai ter outra fome, porque não passa não. Veja bem, é como a gente, veja, você passe um dia sem comer, chegue de noite, diga assim para o seu estômago, ele pedindo comida, roncando, e você diga assim, ó, estômago, perdão, hoje não deu tempo, deixa para amanhã. Você consegue passar a noite sem comer? Não consegue? Do mesmo jeito é a minha alma, eu tenho que alimentar com a coisa certa. Então vamos pedir para esse ano, eu quero alimentar a minha alma com a coisa certa. E o que é a coisa certa que alimenta a minha alma? A graça divina.
O que alimenta a alma do homem e, por consequência, o corpo, é a graça de Deus. Através de quê, Padre? Dos sacramentos. Sacramentos. Eucaristia, confissão. Muita gente se confessando hoje, que coisa bela. Toda confissão é um banho no sangue de Cristo. Toda confissão eucarística é um banho no sangue de Cristo. E dizem até os padres exorcistas que a confissão tem mais força do que o exorcismo. Uma confissão bem feita, ela tem mais força do que o exorcismo. Porque o penitente chega com as suas palavras e confessa ali o que está pesando. Coloca nas claras o que estava escuro. E vem o perdão da igreja pelo sacerdote, o perdão de Jesus Cristo, e perdoa. Confissão, Eucaristia, o próprio Cristo se dá nesse altar, essa carne do menino, daqui a pouco se faz carne no meio de nós. O verdadeiro milagre é aqui, porque veja, o que é que a Eucaristia dá? A Eucaristia me dá a capacidade de amar. Se eu não comungo, eu vou ficar árido, o coração vai ficar pesado, e pode ficar outra coisa, amargurado. Tem que ter cuidado com a amargura. São Paulo diz lá, eu acho que é Hebreus 12:15, eu não me engano. Tomai cuidado para que nenhuma semente de amargura brote no vosso coração. Por que ele diz isso? Porque da amargura pode vir o ódio. E o ódio é o pecado de Lúcifer, que aprisiona mesmo. Então é isso, alimentar a minha alma com a graça divina que vem sacramentos, palavra, que já falei, né, que alimenta a mente, e a caridade. Eu preciso ser uma pessoa caridosa. E é pela Eucaristia que eu vou ter essa capacidade de amar. A Eucaristia dá ao homem e à mulher a capacidade de amar. Se eu não tiver Eucaristia, eu vou ficar com o coração frio, indiferente. A tendência é essa. Começa a ficar sem força, aí vem a amargura. Por causa a vida tem decepções, tem frustrações no dia a dia, tem angústias. Tem alguém que até disse que ia fazer uma coisa e não fez direito. Alguém que me traiu, alguém que me decepcionou. Se eu não coloco isso, a capacidade de amar, o coração pode ficar amargurado, ou então revoltado, ou então rebelde, e aí não quer saber mais de nada. Então, alimentar a alma com isso, já falei da alimentação da mente. O que é o alimento com a mente? O que é? Palavra. Eu alimento a alma com o quê? Graça divina, tá certo? Que é exatamente sacramento, e caridade também, ajudar o pobre, ajudar o que quer me ouvir, emprestar o meu ouvido tantas vezes, dar uma palavra de consolo, dar palavra de bênção, cuidado com o palavrão, cuidado com a reclamação, cuidado com a murmuração, porque é uma porta de entrada. Eu dou entrada quando eu estou murmurando, dizendo palavrão, jogando sem querer até uma maldição numa pessoa, dizendo, isso aí não vai dar certo, você também não quer dar nada, você não vai dar para nada, você é assim mesmo, e pau que nasce torto, morre torto. Eu posso estar abrindo exatamente a porteira para o demônio entrar, porque ele quer essa porteira aberta. Então é dizer palavra de bênção, abençoai, como diz São Paulo, cantar hinos de louvor. Então esse é o primeiro alimento. E o terceiro alimento que vai ter é o meu coração. Eu já até falei um pouco, o coração do homem, eu acho que eu pulei. A alma são os sacramentos, a graça divina, e o coração do homem, já vou terminando, viu? Não vou cansar muito não. O coração do homem, quando a palavra, a escritura fala de coração, ela quer dizer o homem todo, não é só o órgão físico que está batendo não. Quando a escritura diz assim, o coração, ela quer dizer eu todo, os meus afetos, as minhas emoções, os meus impulsos, tudo em mim. O coração do homem tem que ser alimentado, eu acho que eu adiantei, é com a Eucaristia, porque ela vai dar a capacidade de amar. Adiantei um pouquinho. Então, os 3 alimentos são esses. Para a minha mente, palavra. Para a minha alma e, consequência, o meu corpo, graça divina, sacramentos, caridade, ajuda ao outro. E para o meu coração, que é todo o meu ser, Eucaristia. Nós estamos diante da graça, o altar da graça, o manancial da graça está aqui. Somos agraciados, somos bem-aventurados. Então vamos louvar muito a Deus por esse tempo, por esse final de ano. Nós chegamos até aqui, como diz também a palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse é o nosso dia hoje. Até aqui o Senhor nos ajudou e nunca nos faltará. Esse é o nosso louvor, a nossa alegria. Vamos então cantar um refrão do Espírito Santo e pedir essa graça. Só explicar uma coisa também. Hoje, quem rezar o Te Deum quer dizer a Ti, ó Deus, agradecimento. É um hino que a igreja tem, que vai ser rezado daqui a pouco, vai ser cantado. Quem rezar esse hino hoje, se confessar, são 4 coisas. Quem se confessa, confissão sacramental, que pode ser hoje, mas pode ser também de alguns dias atrás, uns 8 dias para trás, se confessou recentemente, não tem pecado grave. Se vai se confessar logo mais, daqui a uns 8 dias também. Então, quem se confessa hoje, confissão sacramental, ou um pouco antes, ou um pouco depois, reza o Te Deum, que vai ser rezado daqui a pouco, publicamente,
reza nas intenções do Papa, um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, pelo Papa, e tem essa intenção, lucra uma indulgência plenária, porque foi publicamente. Tá certo? Só para entender, vamos rezar daqui a pouco, já depois da adoração, a gente volta com o Santíssimo, reza o Te Deum, e depois cada um vai tirar o santo do ano, fazer os propósitos, tá certo? E o que é indulgência plenária, padre? O que é isso? Indulgência, eu vou explicar, não dá para dizer agora, mas quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, tem uma pena que é eterna, que é perdoada na hora da confissão, imediatamente, toda a culpa ali é perdoada, mas claro, se houve uma ofensa a Deus e a alguma pessoa, a mim também, tem uma pena também chamada temporal. A indulgência vai exatamente perdoar essas penas temporais, que pode ser perdoada logo aqui nessa vida, ou então na vida do purgatório. Quem vai para o purgatório lá também é purificado. Mas se eu posso aqui logo, eu já vou logo aqui. Eu já vou logo, minhas penas temporais é aqui. Entenda, não é a pena eterna do pecado, ela é perdoada na hora da confissão. Mas a pena temporal, devido ao pecado, as indulgências vão exatamente perdoando. A indulgência plenária, eu posso aplicar para mim mesmo, ou para uma pessoa falecida, um defunto da minha família, um amigo, eu posso também aplicar para essa pessoa. Deu para entender? Então isso é a indulgência plenária que é concedida hoje, né? Amanhã também, quando cantar o Veni Creator Spiritus, que é o dia da Mãe de Deus. Enfim, vamos cantar o Espírito Santo e pedir essas graças, de uma escolha boa em 2025. Eu quero escolher bem, Senhor. Eu quero alimentar a minha alma, eu quero alimentar a minha mente, eu quero fazer caridade, eu quero ser uma pessoa nova. A minha vocação é essa, de homem e de mulher de Deus, de batizado, no mundo, no meu trabalho, na minha família, na igreja, na sociedade. Uma pessoa que faça a diferença, que tem esperança, que não fica ali cabisbaixo, não aguento mais, não tem mais jeito, não. É por isso que nós pedimos o Espírito Santo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Vamos então suplicar. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Coloque a mão no seu coração e eu lhe convido a repetir essas palavras depois de mim. Ó menino Jesus, ó menino Jesus, que nasceste neste Natal, nascestes neste Natal, que vieste ao mundo, para me libertar, para me libertar, para me purificar, para me purificar, para me salvar, para me salvar. Eu te suplico, revigora-me, perdoa-me, purifica-me, tira de mim toda a opressão, toda tristeza, todo desânimo, toda falta de esperança. Eu quero ser uma pessoa nova, renascida na tua graça, no teu poder e na tua misericórdia. Vem, menino Jesus, que a tua carne santa, pura e imaculada, toque a minha carne, pecadora, escrava, oprimida, e a liberte, e a salve. Eu creio, eu acredito, e por isso eu peço. Vamos cantar de novo. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Vamos louvado. passar então ao ofertório, que é a segunda mesa da missa. A primeira mesa da missa é a mesa da palavra.